vontade. Eu sei que a gente tem que ter reverência à palavra do nosso Deus, mas onde o Espírito de Deus está, algo de diferente tem que acontecer. Eu tenho essa filosofia. E querido, eu quero deixar você bem à vontade para, à medida que a palavra estiver sendo ministrada ao seu coração, a você chorar. Se você quiser dar um brado de vitória, um brado de glória, de aleluia, se você quiser dar um salto, eu quero deixar você bem à vontade, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus mover a sua vida. E eu tenho um recado de Deus para a sua vida e para a minha vida na noite desse dia. E assim como já foi dito, já foi profetizado nessa noite, Deus ele tem algo de especial a tratar contigo e tem algo de especial a tratar comigo na noite desse dia. E eu tenho certeza que você não sairá daqui da maneira que você entrou. Eu tenho certeza que você não sairá daqui do jeito que você entrou, porque Deus ele se faz presente nesse lugar. A Bíblia diz: onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A Bíblia diz também o seguinte: aquele que abre o seu coração, porque o Senhor está à porta e bate, aquele que abre, ele entra, faz morada, ceia com ele, e ele assim ceia com o Senhor. E quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós adoramos e adentramos na presença de Deus como Ele quer, algo acontece em nossas vidas. E eu quero compartilhar um pouquinho disso contigo nessa noite, a respeito da vida desse grande homem esse chamado Salomão. Mas eu queria dar um título, um tema para a mensagem dessa noite, que tem por título: é tempo de mudança. Eu gostaria que você falasse isso pelo menos para 2 pessoas que estão do seu lado, na sua frente, na sua retaguarda. Repete esse tema comigo, olhando dentro do olho dele: é tempo de mudança. Aleluia. Querido, foi proposto para o ano de 2013, ano de oração. Quando o crente se propõe a orar, pastor João, as coisas acontecem. Quando o crente se propõe a dobrar o joelho, o céu ele desce na terra, os montes ele se abala, as tempestades são acalmadas, os maravilhos eles ficam calmos. Quando o crente se propõe a orar, algo acontece e algo muda. E eu quero compartilhar com isso contigo nessa noite. Querido, mas antes de Salomão deixar esse versículo e essa palavra
Ele se achava de repente um tal. Salomão de repente se achava um cara, como se diz a juventude. E Salomão ele escreve o livro de Cantares na sua juventude. E ele traz alguns relatos, o porquê não dizer. Ele traz de repente alguns relatos e coloca algumas coisas fazendo menção a uma mulher. Salomão traz de repente, na forma literal, algumas coisas em relação à mulher que assim ele amava. E vamos observar que o pensamento de Salomão em sua juventude era um. Mas quando você anda um pouquinho mais para ver a história desse moço, quando ele passa da sua juventude, ele escreve o livro de Provérbios. Aí nós vamos observar e a ver, e de repente a entender, quando pegamos o livro de Provérbios para estudar, para ler, aquele moço de repente começando a dar algumas instruções. Olha, você precisa corrigir o seu filho com vara. Aí você pega de repente o livro de Provérbios e Salomão diz assim: olha, preguiçoso, vai tu ter com a formiguinha. Salomão ele começa a ter uma visão diferente do que é realmente buscar a Deus. Salomão ele começa a ter uma vida diferente do que é prosseguir avante no alvo que estamos buscando para as nossas vidas. De repente na nossa juventude nós temos uma mentalidade. Aí você passa, vamos usar o manual da IMW de 18 a 30, de repente abrindo alguns precedentes, aí você passa dos 30, a tua mente ela começa a mudar, né, pastor João? E querido, aí quando você pega o livro de Eclesiastes, você observa que Salomão já está no seu findar de vida, calejado, cheio de experiência. Aí você começa a observar e a ver que Salomão ele traz um ensinamento diferente em relação ao livro de Eclesiastes. Salomão, indo um pouquinho mais à frente, Salomão ele diz o seguinte, capítulo 12, já vou voltar para o capítulo 9. Olha, moço, olha, jovem, eu sei que a juventude é boa demais, vai o recado para os adolescentes, pré-adolescentes, para a juventude, mas lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha, moço, saiba tu que nem tudo é festa. Saiba tu, moço, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí eu volto lá para o início do livro de Eclesiastes, capítulo 3, quando Salomão ele diz assim: olha, entende você que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito de Deus abaixo do céu, há tempo de morrer, mas há tempo de nascer, há tempo de plantar, mas há tempo de colher, há tempo de chorar, mas também saiba você que há momento e tempo de sorrir também. Aí eu começo a ver que a mentalidade de Salomão ela muda completamente. A visão que Salomão tinha da vida ela muda completamente. De repente as suas atitudes elas começam a mudar completamente. Aí Salomão chega à condição de dizer: olha, as tuas vestes elas precisam ser alvo do teu Senhor. Eu estava estudando em casa. Em algumas versões bíblicas você vai encontrar a palavra não alvos, e sim alvas. Mas em outras versões você vai encontrar a palavra alvos também, como aqui está a minha. E eu comecei a perguntar a Deus, a indagar a Deus. E querido, independente de alvo e alvas, isso tem um significado tremendo para as nossas vidas. É o que eu quero compartilhar com você. Salomão chegou à condição, passando pela sua adolescência, passando pela sua juventude, chegando à sua maturidade e chegando lá na frente. Ele chega ao seu entendimento de dizer:
precisam ser alvo do Senhor. E alguns anos atrás, lá dentro do Ser Forte, ali em Cascadura, nós aprendemos e não esquecemos mais disso, o significado da palavra pecado. E quando você vai para o seminário, pastor João, você pensa que é o cara, sabe tudo, sai de lá sabendo que não sabe nada. E pecado, eu gravei bem essa definição. É nada mais, nada menos do que você errar o alvo. Quando você erra o alvo, é a definição de pecado. Aí eu estava lembrando disso, alvo é uma direção que você precisa chegar, é algo que você quer acertar, é algo que de repente você quer conquistar, é um alvo, é um lugar que de repente você quer chegar. Aí Salomão diz assim: olha, as suas vestes, ela tem que ser alvo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. As suas vestes, elas não podem errar a glória. As suas vestes, ela não pode errar a Shekinah. As suas vestes, ela tem que acertar o alvo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E vivemos uns dias, numa sociedade tão difícil, tão corrupta, tão complicada, tão cheia de problemas. E muitas vezes somos pegos por isso. Mas, querido, no nome de Jesus, você vai sair daqui hoje, na autoridade do nome de Jesus. Se você está errando o alvo, se você não está enxergando o alvo, se você não está vendo o alvo, nessa noite, no nome de Jesus, você vai sair daqui certo e convicto do alvo que Deus preparou para a sua vida. Glória a Deus. Qual tem sido o alvo da minha vida? Qual tem sido o alvo das minhas vestes? Qual tem sido o alvo da minha mente? Qual tem sido o alvo que eu tenho proposto e colocado na tábua do meu coração? Nessa noite você vai sair daqui e você não vai errar mais o alvo. Não estamos aqui de repente para ver falhas. A Bíblia ela não oculta isso. A Bíblia ela mostra isso com clareza. Para nem eu nem você errarmos mais, para nem eu nem você cometermos os mesmos erros e os mesmos delitos que os homens e as mulheres cometeram, porque nós não podemos errar o alvo. Aleluia, aleluia. Aí quando eu pego de repente a outra versão, albas quer dizer branco, clareza, quer dizer limpeza, algo limpo. Aí Salomão ele diz o seguinte: olha, as tuas vestes, além de não errar o alvo, ela tem que estar brancas. As minhas vestes, elas têm que estar brancas. Eu quero levar você até Apocalipse, capítulo de número 3, lá no verso 4 e verso 5, que diz o seguinte: mas também em Sardo, algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante Glória a Deus. dos anjos. Aí você começa a observar que Deus usa aquele moço, Salomão, para trazer esse ensinamento para nós, dizendo o seguinte: olha, as tuas vestes têm que estar brancas, porque o teu Senhor há de confessar diante do Pai e diante dos anjos, porque você é dele, porque você pertence a ele, você é propriedade exclusiva de Deus.
não se contaminar. Deus te trouxe aqui hoje, porque nem eu e nem você podemos nos contaminar com as iguarias que esse mundo tem oferecido. Você começa a observar que Salomão, ele traz esse ensinamento porque ele sabia o que ele já tinha padecido, ele sabia o que ele já tinha sofrido, ele sabia o que ele já tinha passado, ele sabia como tinha sido a sua juventude, como tinha sido de repente a sua maioridade, e ele chega a uma condição de dizer: olha, as minhas vestes, ela tem que ser algo do Senhor, olha, ainda que me falte tudo, mas as minhas vestes eu não posso errar, as minhas vestes não podem se contaminar. Salomão chega a essa condição: eu não posso errar o alvo. Salomão, ele diz isso simplesmente porque o óleo não poderia faltar sobre a cabeça daquele moço. Aí quando você começa a ler o Antigo Testamento, você vai ver algumas simbologias, assim como no Novo Testamento também. E você vai ver que o óleo, ele no Antigo Testamento, ele simbolizava o Espírito Santo. Você vai ver que no Antigo Testamento o óleo simbolizava a unção de Deus. Você vai ver que no Antigo Testamento, de repente, o óleo simbolizava a glória de Deus sobre a sua vida. Aí Salomão chega a dizer: olha, as minhas vestes precisam estar brancas. Eu não posso errar o alvo, porque se eu fizer isso, o óleo nunca vai faltar sobre a minha cabeça. Ou seja, o Espírito de Deus vai sempre conduzir a minha vida. O Espírito Santo de Deus vai sempre guiar os meus passos. O Espírito Santo de Deus vai sempre me conduzir às situações certas, às atitudes corretas. Então, por isso, o óleo não pode faltar sobre a minha cabeça, porque quando o óleo não falta sobre a minha cabeça, não existe espaço para tristeza. Quando o óleo não falta sobre a minha cabeça, não existe espaço para derrota. Quando o óleo não falta sobre a minha cabeça, não existe espaço para porta estar trancada. Quando o óleo não falta sobre a minha cabeça, não existe espaço para a enfermidade. Quando o óleo está sobre a minha cabeça, não existe espaço para eu andar de cabelos baixos. Quando o óleo está sobre a minha cabeça, eu ando de cabeça erguida. E sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, simplesmente porque Ele me amou, simplesmente porque Ele me amou primeiro. Como João disse: ei, lembra de uma coisa, não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor que vos escolheu, que lhe nomeou e te disse: vai e dê frutos. Mas para isso acontecer, eu preciso estar enxertado na videira. E quando eu estou enxertado na videira, o óleo, ele não falta sobre a minha cabeça. Quando eu estou enxertado na videira, a glória, ela não falta sobre a minha vida. Quando eu estou enxertado na videira, a paz não falta do meu interior. Quando eu estou enxertado na videira, o meu rosto não tem espaço para tristeza, mas sim para a alegria do Senhor. Mas Salomão começa a entender isso. Salomão, ele começa a entender isso. E eu começo de repente a imaginar e a ver o momento que Salomão está trazendo esse relato e deixando esse legado para nós. Eu começo
começo de repente a imaginar Salomão conversando com Deus. Já passei por isso, já vivi essa experiência, já aconteceu essas coisas sobre a minha vida, já sobreveio isso sobre mim. Mas hoje, Senhor, hoje eu entendo que o teu óleo não pode voltar. Eu começo de repente, um pensamento meu em palavras minhas, eu começo de repente a entender e a ver que Salomão, ele vira para Deus e diz assim: Senhor, hoje eu entendo que ainda que falte tudo ao meu redor, Senhor, hoje eu entendo que ainda que aconteça o que acontecer na minha vida, Senhor, hoje eu entendo que haja o que houver, a tua presença, ela não pode sair da minha vida. Eu começo de repente a ver um diálogo de Salomão com Deus. Aí você desce um pouquinho. Aí Salomão diz assim lá no verso 9: goza a vida com a mulher que amas, toma todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Porque para onde tu vais, lá não há nada a ser feito. Faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aí eu fico fascinado com Salomão, homem de sabedoria imensa, tremenda, chega a uma conclusão: olha, o óleo não pode voltar, a glória não pode voltar, a presença não pode voltar, porque se faltar, para onde eu vou? Lá não há trabalho humano. Para onde eu vou, não há indústria. Para onde eu vou, não há nada o que fazer, e muito menos sabedoria alguma. Lá não tem nada disso. Glória a Deus. Então eu preciso que esse óleo não falte sobre a minha cabeça. Queridos, estamos em meio a uma campanha de portas abertas. Deus vai abrir a porta, vai. Eu profetizo portas, portões, como o pastor João disse, abertos sobre a sua vida nessa noite. Mas Salomão ele diz assim: ainda que essa porta não se abra, a presença de Deus, ela não pode se esvair da minha vida. A glória de Deus não pode ir embora da minha vida. Salomão, lá no seu final de vida, ele entende isso. Ainda que tudo pareça perdido, essa presença, esse óleo, não pode faltar na minha vida. Eu quero compartilhar isso com você. Ainda que o desemprego bateu a porta, ainda que a angústia tomou conta do peito, ainda que a princípio esteja tudo dando errado, como foi dito aqui, você está no local certo. Você está no local certo. Existe um que está aqui, que ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer mudar o percurso da tua vida. Ele quer mudar o percurso da história da tua família. Ele quer mudar o percurso em meio ao seu trabalho. Mas a primeira coisa que ele quer fazer é encher a sua cabeça
este óleo, encher a tua vida com a glória dele, encher o teu coração com a Shekinah dele, encher a tua vida com a presença dele. Porque a Bíblia é fascinante. Quando você vai para o Novo Testamento, ela diz o seguinte: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O conferencista Randolph Santos, no início, ele falou que pregar mensagem de cruz, isso não dá ibope. Quando você prega renúncia, que você não pode errar o alvo, que o óleo não pode de forma alguma estar longe da sua cabeça, isso não dá ibope. Mas, querido, o que eu quero te dizer e trazer para a tua vida na noite desse dia: Jesus de Nazaré está voltando para buscar a sua igreja. Louva a Deus, porque aqui não se prega e não se fala a apologia ao pecado, porque a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E, queridos, eu aguardo ansiosamente um alarido, um som, como a Bíblia diz, um som de trombeta vindo dos ares. Aleluia. Quando o Senhor descer do seu lindo e sublime